Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa falar com a gente? Feche os olhos, abaixa a sua cabeça e ore aí para que Deus possa falar com você. Tem como? Senhor, fale com a gente essa noite. Deus, nós cremos que a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, Deus é capaz de tornar o homem sábio para a salvação. Nós cremos, Deus, que toda palavra, toda escritura é inspirada pelo Senhor e ela é útil, Deus, para poder Deus, nos encorajar, nos corrigir, Deus, nos amoldar à imagem do seu Filho amado, nos instruir. Deus, e nós cremos que o Senhor fala, Deus, e se revela através da sua palavra. Portanto, que a sua palavra possa ser ouvida por cada coração aqui essa noite, para a sua glória e para o nosso benefício, Senhor. Deus, quando o Senhor é glorificado mediante a pregação da sua palavra, nós somos, Deus, grandemente beneficiados, porque, Deus, a gente é salvo, Deus, ao invocar o nome de Jesus. Então, importa mesmo, Senhor, que o nome de Jesus seja feito, Deus, famoso e grande, Deus, e seja, Deus, comunicado, Deus, a realeza de Cristo, porque, Deus, quanto mais pessoas ouvirem falar de Jesus e invocarem o nome de Jesus, mais pessoas serão salvas, Senhor. Quanto mais o Senhor é glorificado, mais nós somos beneficiados, ó Deus. Deus, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor possa vir falar, Deus, com a gente, Deus, de tal maneira que quebre todo falso ensino. No nome de Jesus, quebre, Deus, o nosso orgulho. Deus, que a sua palavra possa ser vista hoje, Deus, como autoridade máxima, Senhor, no nome de Jesus, diante da qual nós devemos, Deus, nos dobrar e dizer amém e amém. Deus, eu oro, Deus, que a sua palavra também possa ser acompanhada, Deus, com a dispensação do seu poder, que nos ajude, Deus, a aplicar a sua palavra, Deus, e a colocá-la, Deus, em prática, Senhor, Deus, porque em vão nós ficamos aqui, Deus, ouvindo a sua palavra, se, Deus, a gente não colocá-la, Deus, em prática, se não tornar, Deus, algo, Deus, diário, Deus, em nossas vidas, se não tornar, Deus, algo real, algo, Deus, que sai, Deus, do nosso conhecimento, Deus, e informa, Deus, agora a nossa conduta, nosso pensar, nosso falar, nosso agir. Deus, portanto, Deus, eu oro deles o seu poder, Deus, para que isso possa acontecer essa noite, para que a sua palavra possa ser aplicada, Deus, de forma real, Deus, em nossas vidas, para que possa causar, Deus, o efeito desejado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor, Deus, mantenha, Deus, a nossa atenção aqui, nosso foco aqui. Tem pessoas, Deus, que receberam as notícias ruins, tem pessoas que estão esperando notícias, Deus, tem pessoas que têm, Deus, algo para poder fazer, tem pessoas que estão lidando, Deus, com desemprego, tem pessoas que estão lidando, Deus, com várias outras coisas, mas eu oro no nome de Jesus, que a nossa atenção seja, Deus, focada, Deus, na sua palavra, Senhor, no nome de Jesus, que durante esses 30 minutos a gente vai estar meditando sobre a sua palavra, Deus, que possa haver, Deus, no nome de Jesus, no nosso coração, uma reverência, Deus, por ela, Senhor. Para que a gente possa se colocar na posição de ser instruído pelo Senhor, ser amoldado pelo Senhor, ser transformado pelo Senhor. Deus, nos vivifica, Senhor, nos proteja, nos guarda pela verdade. A tua palavra é verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém? E amém? Amém. Salmo 119, versículo 105 a 113 diz assim. Eu estou lendo da Almeida, tá, pessoal? Talvez vai estar um pouquinho diferente da tradução que o pessoal usou ali, eu esqueci de avisar eles. Diz assim: fiz juramento e eu confirmei de guardar as tuas justas ordenanças. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca e ensina-me as tuas ordenanças. Estou continuamente em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são eles o gozo do meu coração. Inclino o meu coração a cumprir os teus estatutos para sempre, até o fim. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Esse é o texto da nossa meditação essa noite, e eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: qual que é a regra de fé e de conduta para a gente que é cristão? Qual que é a nossa regra de fé e conduta? Alguém pode falar, pessoal, não é pergunta retórica não, pode falar.
cristão é a Bíblia. É a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras. É ali que contém tudo aquilo que a gente deve crer e tudo aquilo que a gente deve ser e fazer, como deve ser o nosso caráter, qual que deve ser a nossa atitude, para onde a gente deve ir, para onde a gente não deve ir, no tocante de ser pessoa, se eu posso dizer assim. Então, qual que é a regra de fé e conduta para o cristão? É a Bíblia, a Sagrada Escritura de Deus, é a nossa regra de fé e a nossa regra de conduta. O que significa falar isso? Dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta é afirmar que ela é a autoridade máxima em tudo que se deve crer. Então, se eu ouço alguma outra mensagem que diz que eu devo crer na mãe natureza, o que eu faço? Eu vou para a Bíblia e vejo, será que a Bíblia me fala para poder crer na mãe natureza? Ou tem outra coisa que a Bíblia fala para poder crer? Por quê? Porque a Bíblia é a autoridade máxima para o cristão, naquilo que é tocante à fé. Então é a nossa regra de fé. Então afirmar então que ela é a nossa regra de fé e conduta é afirmar que ela é a autoridade máxima em tudo que se deve crer. Ela é quem nos dá o parâmetro do que crer e em quem crer. Então, para o cristão, a Bíblia fala para a gente sobre o que nós devemos crer e em quem nós devemos crer. É ela que apresenta para a gente a pessoa de Cristo. É ela que apresenta para a gente sobre o plano de salvação de Deus. É ela que apresenta para a gente a necessidade que nós temos de sermos salvos, por mais que o nosso orgulho não permite a gente ver o tanto que nós somos carentes da glória de Deus. É ela que nos revela o fato que nós estamos caídos, separados de Deus, mas que Deus interviu na história e por meio da fé em Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Portanto, Ele é aquele que nos dá parâmetro para saber o que crer e em quem crer. Então, quando a gente diz que a Bíblia é a regra da nossa fé, é a regra de fé e conduta para a gente, é isso que a gente está afirmando. É dizer que ela nos dá parâmetro do que crer e em quem crer. É afirmar que ela nos torna sábios para a salvação. Pois a palavra eterna de Deus, que é Cristo Jesus, o Verbo que se encarnou, ela é revelada por meio das Escrituras. É dizer também, quando a gente afirma que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, que tudo que nós fazemos ou pensamos está e deve estar para o cristão sob a autoridade das Escrituras, de tal maneira que a minha conduta, os meus pensamentos, as minhas ações devem se alinhar com o que a palavra de Deus revela acerca da conduta que é agradável a Deus. Então, dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta implica essas duas coisas. Implica que a Bíblia nos dá o parâmetro sobre o que crê e quem crê. E também nos fala sobre que a Bíblia também é a nossa ela é a autoridade, e a nossa conduta deve estar sob a autoridade bíblica, porque é ela que nos informa o que de fato é uma vida agradável a Deus. Então, isso quer dizer que que o cristão ele tem por regra de fé e conduta a Bíblia, tá, pessoal? Então, portanto, nós podemos afirmar que a Bíblia, as Escrituras, ela deve ser amada, mas não só amada pelo cristão, ela deve ser central na vida do cristão. E se eu terminar essa mensagem aqui, a gente já teria um ponto de aplicação aqui fenomenal para a gente. Porque se a Bíblia é regra de fé e conduta para mim, que sou cristão, como que tem sido o meu relacionamento com a palavra de Deus? Se eu sou alguém que se intitula cristão, me apresento cristão para todos que eu conheço, como que está o meu relacionamento com aquilo que é a minha regra de fé e conduta? Ou será que eu sou um cristão, que eu falo que eu sou cristão, mas eu estou desconectado com o meu manual de vida que me diz o que crer e o que fazer? Será que há um compromisso no estudo, na leitura, na dedicação à palavra de Deus em nós ou não? Porque se não há, tem algo errado com o nosso cristão de ser, gente cristão de ser. Porque a palavra de Deus, a forma como Deus se revelou e manteve para a gente um escrito durante mais de milhares de anos, Deus preservou algo que a gente tem de super valioso, que é a palavra de Deus, onde se revela para a gente, onde Ele fala sobre o que é agradável a Ele, o que não é agradável a Ele, onde isso aqui se torna autoridade para a gente do que crer, do que fazer. Mas a gente não tem tempo para poder ler a Bíblia, tem algo de errado na nossa fé.
algo de errado na nossa caminhada. Tem algo de errado no cristianismo que a gente afirma fazer parte. Se a Bíblia não é nossa regra de fé e conduta. E aqui no Salmo 119 que nós lemos, nós vemos de maneira explícita a importância que o salmista dava à palavra de Deus. Porque se você for analisar esses 8 versos que nós lemos, você vai ver que em todos os versos tem menção à palavra de Deus. Se a gente for olhar aqui verso 1 por 1, fiz juramento e confirmei de guardar as tuas ordenanças, referindo à palavra de Deus. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Nos versículos 2, 2 vezes já. Aceita, Senhor, te rogo as oferendas voluntárias da minha boca e ensina-me as tuas ordenanças. Estou continuamente em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança. 6. Pois eles são gozo do meu coração. Inclina o meu coração a cumprir os teus estatutos para sempre. E o último versículo, mas amo a tua lei. Todos referindo-se ao que? A Sagradas Escrituras. E aqui a gente já vê a importância que a palavra de Deus tinha para o salmista. De como essa palavra de Deus ela era central e a prioridade absoluta na caminhada dele com Deus. Então nós entendemos aqui algo que a gente deve, mas peraí, cara, se para o cristão essa aqui deve ser a nossa prioridade, deve ser central para a gente, e a gente vê aqui no salmista dizendo que em 8 versículos ele faz menção 8 vezes à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, então tem que ter algo aqui que eu possa aprender, e é sobre isso que a gente vai aprender essa noite. A fim de que a gente possa aprender algo em relação a fazer da palavra de Deus algo central, algo que a gente ama, e não fazer disso uma tarefa que a gente tem que tirar a boxinha que a gente lê um capítulo por dia. A gente fazer algo que é vida para a gente. Vamos lá então. Nós vemos aqui no Salmo 119, versículos 105 a 113, que as difíceis realidades da vida elas estão presentes no texto. Então, quando o salmista vai afirmar algumas coisas sobre a palavra de Deus aqui, dizendo que ela é a alegria do coração dele, dizendo que Deus vivifica ele por meio da palavra de Deus, ele não está fazendo isso num vácuo, dizendo que ele está numa utopia, onde todas as coisas estão boas, e é por isso que a palavra de Deus ela tem esse poder sobre ele. Não, pelo contrário, ele está no meio da realidade da vida, junto com o caos, junto com os problemas que se apresentam, junto com as notícias ruins que se apresentam, e ele pode dizer, eu estou aflitíssimo, mas ainda assim afirmar coisas que são verdadeiras, e que trazem paz a ele, sobre a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que as difíceis realidades da vida, elas estão presentes no texto. O salmista diz, estou aflitíssimo. Nós vemos como o salmista vive no meio dessas realidades. No meio do caos, no meio do sofrimento, no meio das perseguições, no meio da luta contra a sua fé, no meio da luta contra a sua própria vida, no meio das ameaças, nós vemos como que o salmista se relaciona com a palavra de Deus. Ele se relaciona agarrado e ancorado pela e na palavra de Deus. A palavra de Deus aqui nessa passagem bíblica é o que lhe dá constância no mundo inconstante. É o que lhe dá segurança no mundo cheio de perigos. É o que lhe dá luz para caminhar no mundo em que já está nas trevas. É o que lhe dá alegria no mundo cheio de tragédias. É o que o vivifica sempre. Esse é o contexto do que está sendo dito aqui sobre a palavra de Deus. O contexto está sendo o quê? Ameaças, dificuldades, desespero. Porque o salmista vai dizer que não está aflito, ele está aflitíssimo. É nesse contexto que o salmista pode dizer sobre algumas coisas sobre a palavra de Deus é que me dá constância nesse mundo inconstante, é a palavra de Deus que me dá segurança no mundo cheio de perigos e ameaças, é a palavra de Deus que me dá luz para caminhar no mundo que está em trevas, é a palavra de Deus que me dá alegria no mundo cheio de tragédias, é a palavra de Deus que me mantém vivo, é a palavra de Deus que é central para mim. E a gente tem que entender isso aqui, porque a gente vive num mundo como o salmista vivia, cheio de ameaças, cheio de inconstâncias, cheio de ameaças, cheio de problemas que a gente tem que enfrentar.
tempestade, tragédias, mas ainda assim a gente pode ser ancorado pela palavra, e na palavra de Deus, onde a gente encontra a constância nesse mundo de caos, na paz que a palavra de Deus provê para a gente. A segurança das palavras, que os céus e a terra passam, mas as palavras dele permanecem, parece que é mais que maior constância do que essa. No mundo de constante mudança, de constante transformação, você quer maior paz do que saber que as palavras de Deus, elas são imutáveis. Então esse é o contexto que está sendo dito sobre a palavra de Deus aqui para a gente. Essa passagem que nós acabamos de ler. É no meio do caos da vida que o salmista afirma a excelência da palavra de Deus. Não é na utopia, não é no mundo livre de problemas, é no mundo de caos mesmo, no mundo que nós vivemos, eu e você vivemos esse mundo, é verdade, não é? Eu não sei você, mas toda semana é um desafio, porque toda semana tem coisas novas, você fica assim, da onde surgiu isso? E eu não sei, não sei o que sai com você, mas parece que quando as coisas começam a dar errado, tudo dá errado de uma vez só. Eu vou usar um exemplo, posso usar seu exemplo, Natan? Natan perdeu a chave dele 2 vezes no mesmo dia. 3 vezes no mesmo dia. Cara, você fica assim, então senhor, podia ser pelo menos 3 vezes por semana, uma vez por semana, mas 3 vezes no mesmo dia. Mas no caos da vida tem a palavra que pode te dar paz. Quando você perde as 3 chaves no mesmo dia. A gente brinca, mas a verdade é essa. O salmista está afirmando a excelência e o poder da palavra no meio de caos. Amém. E isso aqui, gente, me enche de esperança. Por quê? Porque ela comunica para mim a excelência mesmo dessa palavra, que eu tenho acesso todos os dias e toda hora, se eu quiser. Eu posso estar dirigindo e meditando essa palavra, eu posso estar fazendo qualquer coisa meditando essa facilidade que nós temos hoje em dia, o acesso que nós temos para essa palavra. No versículo 105 e 106, a palavra é descrita como um guia para a vida. Passagem bem conhecida. Quantos aqui conheciam esse versículo antes de hoje? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Alguém conhecia? Bem conhecido. Bem conhecido. Então, no versículo 105 e 106, a palavra é descrita como um guia para a vida. O que significa isso? Que ela é tanto lâmpada para os pés, como luz para o caminho. A palavra de Deus tanto informa o terreno sobre o qual eu estou me sustentando, eu estou parado nele, porque ela é lâmpada para os meus pés. Então, se eu posso iluminar meus pés, eu vejo o terreno que eu estou pisando, se eu estou pisando em terra firme, se eu estou pisando em areia movediça, onde eu estou. Ela também ilumina a lâmpada dos meus pés, significa que ela me faz entender, me faz ver por onde eu posso pisar e por onde eu não posso pisar no meu próximo passo imediato, mas ela também luz para o meu caminho, ela também informa também o meu futuro, a minha trajetória, o caminho que deve ser traçado. Cara, e aqui o salmista olha para a palavra de Deus e diz, sabe o quê? A palavra de Deus é o meu guia, ela é lâmpada para os meus pés, ela me informa o meu estado, onde eu estou, ela informa o próximo passo que eu devo tomar, e ela informa o meu futuro também. Portanto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um juramento com essa palavra para poder guardar as suas ordenanças, Senhor. É isso que ele faz. Mediante do tamanho da palavra, mediante da importância da palavra, de poder ser seu guia, mediante da função da palavra, de poder iluminar o seu caminho e fazer ele entender qual que é a jornada da vida, ele faz sabe o quê? Ele diz, eu tenho que jurar obediência a essa palavra, não tem outra opção, porque ela é majestosa demais, ela é importante demais, eu não posso abrir mão disso aqui. Então a palavra de Deus, no versículo 105 e 106, ela tanto informa o terreno sobre o qual eu estou pisando, como informa o próximo passo e o caminho a ser seguido. E diante desse fato, sobre a Escritura, o salmista afirma ter feito o juramento de guardar as justas ordenanças de Deus. E essa é a resposta inteligente diante do fato que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
É a resposta inteligente. É a resposta apropriada. Sabe o que a gente faz? A gente age como um tolo. Porque a maioria de nós aqui sabe que a palavra de Deus é luz para nossos pés, é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Só que a gente resolve abandonar esse guia para poder tentar a sorte pisando em algo que a gente não vê. E indo a caminhos que para a gente parece direito, mas que a Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Morte. Então, é apropriado diante do fato que a palavra de Deus, as Escrituras, é lâmpada para os pés e luz para o caminho, é apropriado diante do fato guardar as ordenanças da palavra de Deus. É a resposta lógica. Faz sentido ou não faz, pessoal? Então a ideia de compromisso aqui é um compromisso autoimposto que é demonstrado aqui. Ele determina não esquecer a palavra de Deus, ele determina obedecer os preceitos dela e guardar as ordenanças da lei do Senhor. Versículo 107 a 108, a palavra de Deus é capaz de vivificar, renovar e ensinar em meio às aflições da vida. Então não devemos esperar que então que nós moveremos por acidente a devoção à palavra de Deus como se fosse algo que era passivo. Como se a gente só ficar à deriva, a gente vai amadurecer e vai chegar no lugar onde a gente vai amar a palavra de Deus. Isso não vai acontecer nunca. Não é algo que acontece naturalmente na vida do salmista, por exemplo, é algo que ele está com intenção buscando. Não é algo que acontece de forma por osmose, como dizem por aí. Então nós não devemos esperar que nós moveremos por acidente a devoção à palavra de Deus. Mas nós vemos o salmista deliberadamente autoimpondo adoração a Deus. Eu adoro o Senhor, ofereço ao Senhor minhas oferendas com a minha boca, Senhor. O salmista então decidia se dedicar à adoração a Deus e à busca pela instrução na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é capaz de vivificar, renovar e ensinar em meio às aflições da vida. Por que então que ele se impunha numa disciplina de autoadoração ao Senhor? Digamos que ele se auto-impunha essa disciplina. Por quê? Porque ele reconhecia o valor da palavra de Deus. Ele entendia a palavra de Deus. Cara, a palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de me trazer vida quando de fato eu só ouço de morte. Ela é capaz de me encorajar quando eu estou de fato desanimado. Ela é capaz de me manter tendo fé quando na verdade eu quero abandonar esse Deus. Ela é capaz de me manter na caminhada. Então, portanto, cara, eu quero buscar conhecimento dessa palavra. Você está entendendo que está falando isso coisas lógicas? Você está só falando para nós sobre coisas lógicas mesmo? Está falando, cara, espera aí. Se a palavra de Deus tem poder para nos instruir, para poder nos manter, para poder nos cuidar, nos vivificar em meio às aflições da vida, no meio do desespero, do caos dessa vida, faz sentido então se dedicar à adoração a Deus e à busca pela instrução na palavra de Deus. É isso que ele está apresentando para a gente, está apresentando um argumento lógico. Se a palavra de Deus é isso, faz sentido a gente se dedicar à adoração a Deus e à busca pela instrução da palavra de Deus. Versículo 109, versículo 110, ele continua na mesma pegada. A palavra em meio aos sofrimentos e aflições da vida deve ser lembrada e recordada e obedecida. Então, ele apresenta para a gente aqui um argumento em Salmos, em versículo 109 e versículo 110, dizendo que em meio aos sofrimentos e aflições da vida, a gente deve trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança mesmo, sobre a palavra de Deus. A gente deve se lembrar mesmo da palavra de Deus e também obedecer essa palavra. Quer ver um exemplo? Quando você está desempregado, quando as contas estão chegando, quando você está pronto de poder está sufocando, está pronto de se afogar. Sabe o que a palavra de Deus diz para a gente? Jesus diz o quê? Não andei ansioso por coisa alguma. E é muito fácil a gente recitar isso, trazer à mente essa palavra, mas é tão difícil obedecer quando a gente está passando por um momento
onde a gente está tendo porta fechada na nossa cara sempre? É verdade ou não é? Ou talvez é difícil só para mim, mas é difícil para mim, eu estou confessando para vocês. Quando eu estou passando por um momento de, sei lá, de enfermidade na família, ou qualquer outra coisa desse tipo, e você é lembrado de que, não, espera aí, Jesus tem poder para curar toda e qualquer doença, então Jesus está no controle de todas as coisas. É fácil trazer isso à memória, mas é difícil se submeter à autoridade dessa palavra de tal maneira que isso te traz conforto e paz. E esse é o desafio que o salmista está propondo aqui para a gente. Em meio ao sofrimento, em meio às aflições da vida, você deve se lembrar sim das palavras do Senhor, mas também deve se comprometer com obedecer essas palavras de conforto. Você deve também pregar para si mesmo, dizer: eu não preciso de andar ansioso. Por quê? Porque o meu Deus disse que eu não preciso andar ansioso, que Ele sabe das coisas que eu preciso. Portanto, eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte, mas eu vou crer que Ele está cuidando de mim. Amém. E é difícil fazer isso. É difícil fazer isso. É difícil você ser lembrado quando você está precisando de uma resposta de algum documento. E você é lembrado que Deus é um Deus que move o coração dos reis e das autoridades como um rio, de forma que Ele quer e para onde Ele quer. Mas você está esperando a resposta, você não sabe qual a resposta vai ser. Cara, e é difícil você só se aquietar e descansar no Deus que tem todo o controle. E o salmista está dizendo para a gente, sabe o quê? Cara, na palavra de Deus nós vemos que em meio aos sofrimentos, em meio às aflições da vida, a gente deve se lembrar da palavra do Senhor, mas também deve ter um compromisso de poder obedecê-la. O salmista informa que toda essa palavra aqui é difícil demais, não vou conseguir, no nome de Jesus, ajuda a gente em oração aí. O salmista informa que toda precariedade. Amém. Não repita essa palavra nem mais uma vez na pregação hoje. Toda essa palavra aí da vida deve ser mantida sob e dentro da palavra de Deus. Significando o quê? Que todo sofrimento e aflição deve ser visto pela lente da palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus ela é fantástica. A gente faz pouco uso daquilo que Deus nos entregou. E às vezes, porque a gente anda tão ansioso, é por causa disso também. A gente não conhece o Deus que é revelado pela palavra do Senhor. A gente tenta buscar algo para trazer na nossa mente, a gente não consegue nem trazer, não tem nada para trazer na minha mente. Acabou, né? Agora eu estou perdido. Versículo 111 e 112, ele continua ainda. Vemos que o salmista agora afirma que o coração alegre deve ser linkado com o coração obediente. Então, se por sua vez a gente tem na palavra um guia, isso aqui alegra o nosso coração. Se por sua vez nós temos uma palavra que em meio aos sofrimentos ela é capaz de poder nos trazer uma paz, porque ela revela quem o nosso Deus é, nós vemos agora o salmista dizendo que por mais que essa alegria ela é presente no coração do cristão, também ela deve ser linkada com o coração que obedece essa palavra. Ele diz que a palavra de Deus é a herança dele para sempre e a alegria do coração dele. Logo após que ele diz isso, no próximo versículo ele vai falar: inclino o meu coração a obedecer a sua palavra para sempre até o fim. Note o que ele está dizendo: Senhor, a sua palavra me alegra, ela é boa demais, ela é poderosa, Senhor. Logo após ele falar isso, o que ele vai dizer? Eu inclino o meu coração para poder obedecer. Note comigo que inclinar aqui, pessoal, isso aqui é um verbo, importante, indica o quê? Uma ação, significando o quê? Que se tem algo que precisa ser inclinado, é que na posição original do coração dele, ele não era inclinado para poder obedecer a palavra do Senhor. Tem que haver um esforço, tem que haver uma ação, é uma decisão que ele toma em si mesmo, diante dessa beleza da palavra, diante dessa alegria que essa palavra traz no coração dele, dizendo que, Senhor, essa palavra é tão boa, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, que eu inclino o meu coração, Senhor,
obedecê-la, para poder guardá-la, para poder honrá-la, Senhor, porque ela é maravilhosa demais. Nós vemos então, pessoal, que ele inclina o coração dele a obedecer a sua palavra para sempre até o fim. E para sempre até o fim por quê? Porque a alegria que ela traz é para sempre também. Está correspondendo àquilo que ele falou no versículo anterior, dizendo que a palavra de Deus é a herança dele para sempre e a alegria do coração dele para sempre. E se é assim para sempre ele vai inclinar o coração dele a obedecer. Então, outra vez, nós vemos que dedicação à palavra de Deus não acontece por acidente. Você não vai passar a amar, a ler a Bíblia e fazer disso uma prática diária sem esforço, sem que você incline o seu coração. Sabe por quê? O meu coração e o seu coração não é por natureza inclinado para as coisas da palavra, das coisas de Deus. Existe uma guerra em mim e em você, que é nascido de Deus agora, que ainda tem habita nesse corpo ainda, que não foi redimido ainda, que aguarda a glorificação, quando Cristo vier, nas nuvens nos salvar. Existe uma batalha que existe entre nós, onde que existe sim uma parte do Espírito de nosso que quer se inclinar para as coisas de Deus, mas a nossa carne, ela milita contra o Espírito, e tem que haver uma decisão racional e intencional de se inclinar para as coisas do Espírito. Inclinar seu coração para uma posição que ele não está naturalmente inclinado. Então é autoimposto no coração devido ao valor excelso da palavra de Deus. Ele inclina em indignação contra algo cuja postura original não era inclinada. E por que deve andar junto a alegria em relação à palavra com o coração obediente? Porque a alegria sem obediência é fútil, e obediência sem alegria é moralidade. Deus não está interessado em moralidade. Deus está interessado na alegria, na obediência que é alegre. Obediência alegre. Nossa busca por obedecer a palavra de Deus é companheira da alegria em poder ter acesso a ela. A gente tem que entender isso aqui. Como que a gente aplica essa verdade? E depois eu quero passar para uns pontos práticos também para a gente como igreja. Primeira coisa, eu vou trazer uma única aplicação essa noite. Como cristãos, nós precisamos nos converter à palavra de Deus diariamente. Amanhã você vai acordar e você vai precisar inclinar seu coração para obedecer a palavra de Deus. Porque o seu coração tem uma capacidade de ser inclinado e voltar à posição original que é, demais. E todos os dias, quando você acorda, você tem que tomar a decisão de inclinar o seu coração para as coisas, em obedecer e guardar a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. Então o salmista jurou guardar as ordenanças de Deus. Ele não se esquecia da palavra de Deus. Ele não se desviava dela e inclinava o coração dele para cumprir os preceitos de Deus. E assim ele fazia, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para o caminho, meio por onde Deus vivifica, renova e instrui, fonte de esperança diante das aflições, herança para sempre, alegria do coração. É por meio da palavra que conhecemos a Deus, nosso Senhor, por onde aprendemos os passos e caminhos a ser traçados, onde nós temos consolo e esperança, onde temos abrigo no dia da angústia. Portanto, nos dediquemos então à leitura e ao estudo da palavra. A gente tem que ser conhecido como um povo que ama de fato ler e estudar a palavra. Não amar a palavra de Deus, ler e estudar essa palavra de Deus. Porque eu tenho para mim que muitas vezes a gente para em só amar a palavra. A gente ama a palavra, mas o negócio de ler e estudar, a gente não é muito bom com esse negócio não. Então a gente precisa saber disso aqui. Então qual é o ponto de aplicação para a gente essa noite? Convertam-se à palavra do Senhor diariamente. Dedique-se ao estudo
e a leitura da palavra diariamente. Esse é o ponto da nossa pregação aqui essa noite. O ponto da pregação é: nós temos que nos converter essa palavra. Por quê? Porque ela é maravilhosa demais. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, ela é para onde Deus me vivifica, me renova, me instrui, é a fonte da minha esperança diante das aflições, ela é herança para sempre no meu coração, ela é alegria no meu coração. É por meio da palavra que eu conheço a Deus. Por meio da palavra, por onde eu aprendo os próximos passos e o caminho a ser traçado, onde eu tenho consolo e esperança, onde eu tenho abrigo no dia da angústia, é na palavra de Deus. Portanto, se dedique à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Pontos práticos. Você poder sair daqui com algo prático que você poder fazer durante a semana. Primeira coisa, quando você for ler a Bíblia, é importante na sua leitura ter alguém com quem você possa compartilhar e trocar ideias sobre aquilo que você leu. Muito importante. Por que isso? Porque você quer se assegurar de que aquilo que você está entendendo faz sentido. Então é a maneira de você se proteger, para falar a verdade. Então, por que eu devo ter alguém para poder me acompanhar? Porque eu posso trocar uma ideia e ver, cara, o que você acha disso aqui? Você acha que eu estou viajando na maionese aqui ou não? O irmão pode falar: irmão, você viajou, volta para cá. Volta para aqui. E se você não tem condição de poder ter alguém que tem essa capacidade de poder caminhar junto com você, pelo menos tem um bom comentário bíblico que você possa consultar. Você poder ler a Bíblia. Então, um comentário bíblico, talvez tenha até a Bíblia comentada já, se for um comentário de confiança, você pode ver, só para você poder entender o contexto. Só para você poder saber o que está acontecendo ali, para você poder entender de fato aquilo que está acontecendo na sua leitura bíblica. Então a primeira coisa é isso: vai ler, cara, vamos estar juntos, lê com alguém. Então compartilhe com alguém aquilo que você está lendo e aquilo que você está entendendo daquilo que você está lendo. Para quê? Para que possa haver esse feedback positivo ou negativo, para poder te ajudar a caminhar na linha de interpretação correta. Segunda coisa, tenha um plano. Se a Bíblia que você lê é somente aqueles versículos que aparecem no seu aplicativo da Bible lá, é Holy Bible, diariamente, não está bom o suficiente. Se a única Bíblia que você lê, quando você chega em casa, você abre a Bíblia e fala assim: cara, eu vou abrir aqui antes do meu dedo parar e eu vou ler. Aí aparece lá: fulano gerou fulano, fulano gerou, Deus, acho que eu vou mudar. Então cai na palavra de juízo e fica assim: nossa, essa palavra deve ser boa para outra pessoa, mas Deus sou eu, Senhor, não é aquela pessoa não que está abrindo a Bíblia. Aí quando cai na bênção, fala assim: Deus falou comigo. Cara, a gente é povo. Tem um plano, para você poder ler. O que significa ter um plano? Tente ler a Bíblia de forma sistemática e não versículos isolados. Por que isso? Para poder te proteger de novo. Porque texto fora do contexto, a gente vai fazer Deus falar algo que ele não disse. Quando você lê lá um versículo lá, eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamento de bem e não de pai, para te dar o fim que desejar, você pensa logo o quê? Senhor, vai dar certo aquela casa que eu quero comprar, porque você tem esse plano para mim. E Deus está assim: não, filho, não estou falando nada, não tem nada a ver com o que você está entendendo. Porque você está pegando o versículo isolado, tirando ele do contexto e fazendo ele falar algo que você quer entender, que você quer ouvir. E Deus está assim: não estou falando isso para você. Eu te dei uma Bíblia, a Bíblia inteira. Leia a Bíblia inteira. Então você está enfrentando alguma coisa, você já logo fala, né? Mas se Deus é por nós, será contra nós? Sério, não leia o versículo isolado. Por quê? Porque é perigoso. Isso aqui, deixa eu falar, isso aqui é a causa de muita gente ter abandonado a fé. Por quê? Porque se sentem frustrados como Deus tivesse mentido para eles. Que pensam assim: não, Senhor, o Senhor mentiu, o Senhor não cumpriu a sua palavra. E Deus está dizendo o quê? Cara, eu não te falei isso.
Você foi criativo demais. Sério mesmo. Então, quando você vai ler a Bíblia, leia o contexto. Então, tem um plano, tenta ler sistematicamente, que eu falo, vamos pegar um livro para ler pelo menos. Quando eu for ler esse livro, eu vou ter em mente aonde esse livro está situado na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, que tipo de livro que é, que tipo de literatura é esse livro. Deixa eu entender um pouquinho mais. Então, leia de forma sistemática e não versículos isolados. De novo, texto fora de contexto é fazer Deus falar algo que Ele não disse e isso não vai se cumprir na sua vida. Porque são as palavras de Deus que não vão te passar, não as suas. Você faz parte dos céus e da terra que passarão. As palavras de Deus não. Então, a pior coisa que tem pra gente é a gente pensar que Deus falou algo que Deus não disse. Sabe disso? Então, exemplo que vocês se encaixam nesse exemplo aqui, mas eu não faço mesmo. Quando eu era criança, teve uma campanha para arrecadar dinheiro para construir casa, para construir a igreja. E eu tinha uma bicicletinha bonita, calabrosa da época. Eu lembro dessa bicicleta calabrosa? Rapaz, branquinha, filha é toda bonitinha. Mas eu pensei, se acontece aí, bicicleta nunca gostou, tem, vou entregar. E eu entreguei a bicicleta. E no outro dia eu estou andando na rua, na frente da casa do pastor, o filho do pastor está andando com a bicicleta. Senhor, o que acontece? No meu coração eu tinha ouvido algo que Deus não tinha falado. E às vezes a gente é assim também. Tomara que o filho do pastor não escuta essa mensagem, que ele vai saber dessa história aí. Mas a verdade é essa, de vez em quando a gente faz Deus falar coisas que Ele não falou. Então, para evitar isso, o que você faz? Você lê dentro de contexto. Lê de forma sistemática. Tá bom, pessoal? Outra coisa, comece, se você nunca lê a Bíblia ainda, comece pelo Novo Testamento. Por que eu falo que você deve começar pelo Novo Testamento? Porque Cristo é a chave interpretativa de toda a Bíblia. A gente deve interpretar a Bíblia por meio de Cristo, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Então, se você conhece quem Cristo é, quando você for ler lá o Velho Testamento, quando você conhece o Novo Testamento, você vai entender, isso aqui que ele está se referindo. É isso aqui que tem no meio. Entendi agora. Então, comece pelo Novo Testamento, comece pelo Evangelho, se você nunca leu a Bíblia. Outra coisa, ore para que Deus te ajude a entender e aplicar a verdade revelada no que você está lendo. Então, cara, busque verdade no texto. E quando você encontrar a verdade que você vai encontrar quando você lê a palavra de Deus num contexto, se submeta a ela. Não endureça seu coração. Cara, não vira um teólogo frio que conhece muita coisa, mas vive pouca. Cara, se dedique a buscar a verdade para quê? Para que você possa se transformar e ter a mente renovada mesmo, no nome de Jesus, para que você possa aplicar a verdade que você aprendeu. Então, quando você está lendo lá, cara, Jesus transforma mesmo. Jesus transforma mesmo. O que você precisa transformar?